aqui. E a fim de encher todas as coisas. Eu vou explicar versículo por versículo, mas vamos voltar lá no verso 7. No verso 7 trata justamente dessa dispensação, dessa possibilidade, desse cuidado de Deus, desse presente especial de Deus, além dele ter nos salvo pela graça, ter dado-nos salvação mediante a fé, pela graça mediante a fé, ele ainda derrama sobre nós e nos dá presentes. Ele nos concede graça, conforme a medida repartida por Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: além de você ser convidado a amadurecer, Cristo te ajuda nesse amadurecimento. Ele contribui para o seu amadurecimento. Ele contribui para o amadurecimento do corpo de Cristo, que é o mais importante. Eu disse na semana passada que a sua individualidade, Deus age na sua vida de forma individual, contribuindo para a coletividade. E assim, fazendo com que a igreja seja edificada, nós vamos ver mais adiante. Mas alguns detalhes. Ele diz que Paulo diz a cada um de nós: Deus, em sua misericórdia, distribui aos cristãos habilidades espirituais, de acordo com a sua sabedoria, de forma para que ele promova a unidade do Espírito. Interessante que os termos que ele usa aqui, a cada um de nós, conforme a medida repartida por Cristo. Os dons espirituais, eu não vou entrar em nenhuma lista de dons espirituais, eu preciso que você entenda por que Deus te capacita. Depois a gente pode conversar sobre dons, as listas de dons espirituais, mas você precisa entender que Deus, todos aqueles que foram salvos, é possível que ele desenvolva da parte de Cristo capacitações, habilidades especiais. O nome do Senhor, para viver para a glória dele, conforme por Cristo. É fundamental que você entenda isso. E não há capacitação mais especial do que outra. Ele repartiu conforme a medida repartida por Cristo, conforme as suas sabedorias, conforme o poder de Cristo. É dado aos cristãos habilidades especiais, dons para que eles sirvam, dons para que eles glorifiquem o nome do Senhor. É isso mesmo, foi dado a você. Você precisa apenas ter sabedoria para entender isso e desenvolver os seus dons. Aí Paulo faz uma citação nesse texto, lá do Salmo 68, nos versos 8 a 10, ele explica um verso lá do Salmo 68, que trata justamente da unidade do Espírito e da obra salvífica em Jesus. Ele diz, veja a cena, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E abre parênteses, que significa isso, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O verso 8, Paulo faz diretamente a citação lá do Salmo 68. E a cena é a seguinte: quando um general vencia uma batalha, e ele tomava os despojos, ou trazia prisioneiros de volta para sua casa, ele repartia os despojos de guerra com os seus concidadãos. Ele entrava em triunfo, e uma das situações naturais, e quando você olha lá para o Antigo Testamento, Moisés fez isso, Davi fez isso, repartiu os despojos. Era como se, depois de ter vencido uma batalha, ter pegado lá do seu oponente o ouro, a prata, chegar e distribuir isso na cidade. Distribuir dons aos homens. Aí Paulo faz essa correlação. Cristo venceu a batalha e ele distribui para os seus dons especiais, presentes, os despojos de guerra,
as habilidades especiais. E aí ele trata justamente do resumo do Evangelho. O que significa? Ele subiu, senão também descer às profundezas da terra. É todo o conteúdo do Evangelho nesses 2 versículos. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Infelizmente, algumas pessoas erroneamente usam esse texto para fazer montar uma teologia de que Jesus desceu no inferno e venceu. Não tem nada disso, é apenas a obra, todos os comentaristas reformados vão dizer isso aqui está presente, a obra de salvação de Cristo Jesus. Ele veio à terra, encarnou, desceu às profundezas da terra, morreu e subiu de forma gloriosa, entrando nos céus, garantindo para nós a vitória a salvação através desse ato, mas distribuindo a nós dons especiais também. É isso. A encarnação, a morte e a ressurreição. Como se fosse um general vitorioso voltando para casa e repartindo presentes. Cristo chega vitorioso no céu e reparte sobre o seu povo dádivas especiais, graça adicional. Cristo nos salvou, nos deu presentes, e esses presentes são os dons espirituais. Discernimento de espírito, dom de pregação, dom de evangelismo, são vários, não vou dizer as listas, só estou dizendo para você que isso é uma graça adicional que Deus derrama sobre nós, através de Jesus Cristo, com um objetivo que nós vamos ver ali adiante. A capacitação, então, é de Cristo, dada por Cristo como um presente. Você tem servido na igreja com seu dom? Glória a Deus, é através de Cristo que isso aconteceu. Porque Cristo venceu a morte, porque Cristo subiu aos céus, porque Cristo ressuscitou, é que você é salvo e é capacitado para servir. Continuando, lá no verso 11, ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É muito comum nós, pastores, pegarmos esse versículo e explicar cada um dessas designações e dessas capacitações. Mas quando você faz um estudo mais profundo, Glauber, desse texto, você descobre que o sentido principal do texto, o contexto, nos leva a entender que o mais importante não é entender essa lista. O mais importante é olhar para essa lista e conectá-la com o verso 12. Qual é o objetivo de todas essas funções? Olha lá. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons, ele coloca aqui uma lista de dons de liderança, e aí você tem diversas abordagens, né? Esses dons ainda estão presentes hoje, outros que à medida que o tempo foi passando, esses dons foram desaparecendo. Não interessa, a questão é que essa lista está conectada diretamente com o verso 12. Qual o objetivo? Por que Deus deu dom de apostolado para os apóstolos lá no primeiro século? Por que ele chamou alguns apóstolos? Por que Deus chamou na história alguns profetas? Por que ele chamou alguns evangelistas e chamou pastores e mestres? Para que o corpo de Cristo seja glorificado, seja edificado. Para preparar a igreja para a obra do ministério. Isso está diretamente ligado com os líderes, com capacitação para os líderes, mas está diretamente ligado com a capacitação para todos na igreja. Começa com a liderança, mas todos recebem capacitação por parte de Deus para servir. Paulo aqui, ele não investe detalhes sobre essas funções de liderança, mas ele ressalta que esses dons, inclusive os de liderança, são dádivas para a igreja e não para o indivíduo. O dom de apóstolo, portanto, não tinha um fim em si mesmo. Não há méritos em ser apóstolo, méritos pessoais em ser apóstolo. Deus chamou os 12 para que a partir dos 12 ele construísse a sua igreja. Esse é o sentido. Não temos uma lista completa de dons aqui, mas Paulo fala que as capacitações dadas por Deus, por Jesus, é para que o corpo seja edificado. Portanto, as habilidades que você tem, os talentos que você tem,
as habilidades adquiridas que você tem, aprendeu a tocar um instrumento, ou então consegue ajudar na organização administrativa, isso não são dons espirituais, são talentos, ou então capacidades, habilidades adquiridas. Talvez você não tenha dom nenhum para tocar um instrumento, mas se esforçou e aprendeu a tocar um instrumento. É uma pessoa esforçada. Isso conta para o reino de Deus também, sabia disso? As suas habilidades, os seus dons, os seus talentos contribuem para que o corpo de Cristo seja edificado. A lição importante aqui então, irmãos, é ensinada no verso 12, é que não só os apóstolos, não só os profetas, não somente os evangelistas, ou aqueles que são qualificados de pastores e mestres, senão toda a igreja deve ser engajada no trabalho espiritual para servir com alegria, para servir para que o corpo seja edificado. Aqui a ênfase, segundo a tradição reformada desses versos, está no sacerdócio universal dos crentes. Que todos nós somos preparados para servir. E aí há alguns detalhes. Não adianta você ter um currículo, no seu currículo, capacidade específica, se ela não é usada de maneira corporativa, se ela não é evidenciada no corpo de Cristo. Infelizmente, aliás, foi sobre isso que Paulo tratou aos coríntios, quando os coríntios começaram a usar alguns dos seus dons para o benefício pessoal, não para o corpo de Cristo. Evidenciaram habilidades especiais para se mostrarem mais importantes, para ter uma hierarquia. E, infelizmente, algumas igrejas ainda fazem isso, cometem o mesmo erro dos crentes de Corinto, de usar os dons espirituais para manter uma hierarquia, dizer que um é mais importante que o outro. Uma igreja saudável em relação aos dons espirituais é uma igreja onde todos os dons são usados e a igreja é edificada e ela cresce de maneira homogênea, ela cresce de maneira saudável. Por isso não adianta você ter bem grande no seu currículo espiritual, dom de discernimento de espírito, se você tem usado isso para o seu benefício e não para o crescimento, para a edificação da igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só, isso é um paradigma. Porque se você tem uma habilidade dada por Deus, e a sua habilidade vai ser usada para que o corpo seja edificado, logo, sinto muito, irmão, por mais que você seja extremamente usado, o seu nome não vai aparecer. Vai aparecer o nome do cabeça do corpo. É isso. Se você tem usado o seu dom procurando mérito, então procurando classificação, você está usando de maneira equivocada, você está pecando. Você precisa procurar, sabe? Pastor, eu não sei quais os meus dons, quero saber para eu usar. Busque conhecer, saber da parte do Espírito, como Deus pode te usar na igreja. E descobrindo como Deus pode te usar na igreja, seja com seus dons, suas habilidades e seus talentos, use para a edificação do corpo. Para que Cristo brilhe na igreja. Para que Cristo seja o centro da igreja, para que Cristo seja o centro da sua vida e, por conseguinte, seja mostrado como o espírito da igreja. Essa é a ênfase daqui desses versos. Então não se preocupe, então, você pode fazer esse estudo pessoalmente em casa, sobre o que ele quis dizer com apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, mas a melhor exegese que você pode fazer desse texto é conectando ele diretamente com o verso 12 e entender que, independente de qual seja a lista, ela só funciona se for para a edificação do corpo de Cristo. Só faz sentido se for para a edificação do corpo de Cristo. De certa maneira, eu disse que não entraria, mas preciso entrar, os apóstolos cumpriram seu objetivo. A lista, nós não dominamos bem a lista dos 12, você sabe? Quantos aqui poderiam falar a lista dos 12 de cabeça? Rapidamente, poucos.
Mas quando você pensa nos 12, nós entendemos que eles atingiram o objetivo de serem testemunhas vivas daquilo que Cristo fez. Viveram para isso. Os profetas na história atingiram o seu objetivo. Num tempo em que o povo de Deus não tinha as escrituras, a revelação escrita totalmente, os profetas foram usados como boca de Deus, para que o corpo fosse edificado. Glória a Deus. O verso 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que desde o verso 1 até o verso 13 vai crescendo o entendimento do que é maturidade. E depois nós vamos entender o propósito. Semana que vem nós vamos entender o propósito de tudo isso. Mas tem um objetivo, um pré-objetivo, que é unidade. Para que alcancemos a unidade. Para que conhecemos o Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Este verso 13 nos leva ao entendimento do que é a maturidade cristã novamente. Aprendemos lá nos versos 1 a 6 que eu preciso estar unido com a igreja, viver de maneira humilde, mansa, longânima e suportando os irmãos em amor. Mas eu preciso de mais, eu preciso pegar aquilo que Deus colocou em mim como capacitação e contribuir para que alcancemos a unidade da fé, para que conheçamos Cristo melhor, o Filho de Deus melhor, e cheguemos à maturidade. Paulo, mais uma vez, ressalta aqui a importância do conhecimento, que a unidade produz esse conhecimento do Filho de Deus. Hendricks disse uma frase no seu comentário do livro de Efésios, que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte, abre aspas: não há na igreja de Cristo lugar para zangões, senão para abelhas diligentes. Isso inclui todos nós, trabalhando pela unidade, pelo conhecimento e para que cheguemos à maturidade. Esse é o objetivo. Deus nos chamou para a salvação, distribuiu para nós presentes, dádivas, te preparou para servir na igreja, no corpo de Cristo, na comunidade, a fim de que haja unidade, a fim de que Jesus seja mais conhecido e demonstremos maturidade. Ou seja, quando você exerce o seu dom na igreja, seja de liderança, de ensino, dom de serviço, seja qual for o dom, quando você exerce o seu dom, você tem que ter isso em mente. Que eu estou contribuindo para a unidade do corpo de Cristo. Eu estou contribuindo para a maturidade do corpo de Cristo. E eu estou contribuindo para que o corpo de Cristo conheça mais o próprio Cristo. Que beleza. É para isso que nós temos que servir. Não buscando, reconhecimento. Não buscando placas, mas buscando fazer com que a igreja seja uma só, que Cristo seja conhecido e que sejamos, de fato, maduros. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala no mesmo assunto, tratando de dons, lá em 1 Coríntios 12, 4 a 7, ele diz assim, Paulo diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Que maravilha! Quando você se esforça para usar os dons que Deus te deu, o resultado é que a igreja cresce, a igreja amadurece, e nos tornamos cada vez mais úteis no reino de Deus. Assumimos mais a nossa missão. Quer que a nossa igreja cumpra a missão no mundo, dada por Deus? Exerça o dom que Deus te deu. Com zelo, com responsabilidade.
Não pensando em si mesmo, ou não pensando no crescimento numérico ou financeiro da igreja, mas pensando no crescimento, na unidade, no amadurecimento do corpo de Cristo. Nós somos uma parcela do corpo de Cristo, e se você quer contribuir para essa parcela do corpo de Cristo espalhada pelo mundo, exerça o seu dom com alegria, com responsabilidade. Descubra, você que é muito jovem ainda, quais são os seus dons. Ou então talvez você não seja tão jovem e ainda não descobriu. Há tempo para isso. E sirva ao Senhor com alegria. Concluindo, Cristo derramou sua graça salvadora sobre nós e sua graça capacitadora também. Habilidades presenteadas a cada um de nós. Essas habilidades, irmãos, são exclusivamente, vou repetir, exclusivamente corporativas. Você não receberá benefícios pessoais porque está servindo na igreja. É uma bênção servir, mas o objetivo é que todo o corpo seja abençoado. Essa graça capacitadora produz então unidade, conhecimento de Cristo e maturidade. Ele termina dizendo, à medida da plenitude de Cristo. A régua que nós medimos o nosso serviço é Cristo. A régua que nós medimos a nossa maturidade cristã é Cristo. Quer saber se você é maduro? Olhe para Jesus e veja se você está parecido com Jesus, porque Jesus era humilde, era manso, era longânimo e suportou até a morte os outros em amor, contribuindo para a unidade no Espírito. Esse Espírito, essa plenitude de Cristo deve preencher as nossas vidas pessoais, mas também a nossa vida como igreja. Como está o seu currículo espiritual? Quais são as suas habilidades para servir a Cristo? Quais são as suas capacitações? Como você tem usado seus talentos, habilidades adquiridas e dons espirituais? Não faz sentido nenhum se você é um ótimo conhecedor das Escrituras, ou então é uma ótima pessoa para ajudar os pobres, mas se você não tem feito isso para glorificar a Deus e a igreja, fazer com que a igreja cresça. Essa é a nossa reflexão dessa noite. Amém? Quero convidar você a orar agora sobre a sua vida. Quanto você tem servido de fato a Cristo? Como tem sido como você tem desenvolvido a sua perspectiva do que é servir a Cristo? Não é bom a gente ficar citando assim, né? Mas eu tenho que falar. Correu nas nossas redes sociais um vídeo de 2 professores ensinando as crianças a cantarem. Foi para as redes sociais, foi parar lá na Venezuela, esse vídeo. Que maravilha! A gente não mensura, né? Muito legal, que bonitinho os professores. São criancinhas, não tem ano, um ano e meio, 2 anos. Esse investimento, dom e talento na vida de uma criança que a gente não consegue mensurar. Daqui 20, 30 anos, onde é que estará essa criança? Eu me lembro que eu fui professor lá, eu tenho uma foto até hoje, professor de 3, 4 aninhos, uma igreja aqui em Goiânia, e domingo passado, estava aqui na igreja, um desses meninos que está naquela foto, quando ele tinha 3, 4 aninhos, hoje ele tem 30 anos de idade. E está aí até hoje firme nos caminhos do Senhor. Não tem preço isso. Eu me lembro disso. Eu pergunto, você lembra, fulano? Como era? Não era muito pequenininho, não lembro não. Mas ele está ali, perseverando. Não tem preço, irmão, servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Dedique ao Senhor seus dons e talentos. Procure se encaixar na visão da igreja para você servir com alegria. Cumpra a missão que Deus te deu. Ele te salvou e derramou sobre você graça sem medida. Pai, obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, porque Paulo nos explica que Cristo venceu, nos deu salvação, mas também derramou sobre nós presentes especiais. E não basta apenas, ó Pai, que nós nos regozijemos em tão grande salvação. É preciso que exerçamos essa salvação.
É preciso que desenvolvamos essa salvação. E só vamos fazer isso, ó Pai, se entendermos que os dons que Jesus nos deu, as habilidades que nós adquirimos ou que nascemos com elas, podem contribuir para o Teu reino aqui na terra, através da edificação do corpo de Cristo, Senhor. Dá essa maturidade para o Teu povo. Que nós entendamos isso, ó Pai, e façamos parte desse processo de amadurecimento. Se algum irmão, ó Pai, tem andado de maneira egoísta, sabe que tem um dom, mas tem usado para o seu benefício próprio, sabe que tem talentos, mas tem usado para o seu benefício próprio, que o Senhor tenha misericórdia, que essa pessoa se arrependa do seu pecado e use o seu dom para o Teu louvor, para a edificação da igreja. Se alguém tem se omitido, talvez tenha umas pessoas aqui que não estão servindo, não querem servir. Senhor, toca nesse coração também, que ela se arrependa do seu pecado e sirva ao Senhor com alegria, independente dos homens, importa é agradar a Deus. Ó Deus, se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não tem servido o Senhor, não tem desenvolvido os seus dons, simplesmente porque ainda não foi salvo pela graça, toca nesse coração. Eu sei que o Senhor está chamando para a salvação, que essa pessoa possa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém.